Olá, sejam mais uma vez bem-vindos a este nosso momento entre que a ciência, a pesquisa e a extensão se entrelaçam, e nós temos uma grande oportunidade nesses tempos de reverberar temas que são extremamente importantes para nós, para a vida acadêmica e principalmente daqui para o convívio com a sociedade e para soluções que transformam. Nós estamos abrindo a 5ª edição do Congresso Interdisciplinar de Pesquisa, Iniciação Científica e Extensão Universitária do Centro Universitário Metodista Isabela Hendricks. Um grande prazer e uma enorme alegria acolher você neste espaço digital, neste evento que já caminha para um processo de maturidade na sua 5ª edição. E a nossa grande alegria é termos a oportunidade de estarmos juntos com você. Como nós vivemos medidas de distanciamento social, nós estivemos transferindo, adiando esse evento, naturalmente teria ocorrido no mês de maio. Pensamos até em cancelá-lo, como muitos dos nossos eventos da nossa vida foram adiados, alguns cancelados. Mas optamos pelo adiamento e as condições, a nossa adaptação, as questões tecnológicas e principalmente o esforço da nossa comunidade acadêmica, docente e discente, nós estamos, assim, então, abrindo a 5ª edição desse congresso, cumprimentando aqui todos os nossos alunos, nossos visitantes, convidados, professor Flávio Volguinha, a reverenda Sônia Rosa Faria, que é integrante da pastoral escolar e universitária, e também o professor Lúcio Campos, que é o coordenador das engenharias. Nós vamos ter uma breve reflexão, uma palavra de acolhida. Nós somos uma instituição protestante, confessional, que está aqui em Belo Horizonte há mais de 110 anos e fazemos parte de uma grande comunidade ao redor de todo o mundo que engloba mais de 800 escolas e instituições de ensino, todas elas motivadas, moldadas no compromisso com a educação, na formação de lideranças e principalmente na relevância que essas lideranças, nossos formandos, têm. Vamos, então, acolher a palavra da reverenda Sônia Rosa Faria, a integrante da Pastoral Escolar e Universitária. Ok, uma boa noite a todos, professor José Aparecido, professor Flávio, professor... Nós estamos saudando a todos os participantes, a todas as participantes, na graça e na paz do nosso Senhor. Muito importante colocar que Jesus, o nosso mestre, mas também o nosso irmão. E, como bom conselho, nós recolhemos no Instituto Isabela Hendricks a diversidade, a todos e a todas, e nessa hora, com muita alegria, fazendo essa participação nesse congresso, que é um grande desafio. E assim, nós saudamos a todos e todas e queremos colocar que somos sempre interpelados pela realidade, pela nova realidade. Nós estamos sendo colocados em questionamentos naquilo que se impõe para continuar a vida de uma forma diferente. E não estamos tendo tempo para pensar e repensar nossas atitudes. As coisas estão acontecendo em tempo, sem ensaio, sem preparo, e muitas vezes nos colocando no palco da vida de forma apressada para dar um jeito. E buscando, então, alternativas de maneira emergencial. A situação é séria e nos coloca participantes, atores de um novo momento. E pensando, então, as nossas atitudes, nós queremos buscar o preparo para um roteiro que tem começo, mas não tem meio, e essa é a nossa realidade. E buscando, então, apenas sentir, não queremos sentir medo, mas queremos sentir coragem. Queremos ser desafiados pela criatividade, pela esperança, que tudo pode mudar. E assim, queremos relembrar uma frase
de Rubem Alves, que diz: nossa semente que engravida a terra e faz gerar o futuro. Grande responsabilidade está diante de nós. Com esse novo vir a ser, o que está sendo gestado em nós e por nós, nós queremos, então, buscar duas palavras: a sustentabilidade, que é a esperança do mundo, e a interdependência, que traz para nós a convivência entre nós, os moradores da casa comum. Sentimentos de renovação, de mudança, de o olhar o outro, a fraternidade, a empatia e a ética. Da cultura nas empresas, que se funde também com a nossa necessidade nos relacionamentos humanos. Princípios orientados por sentimentos de sobrevivência. Muda ou muda. Para o outro, o olhar para o outro, o humano e o cliente, o consumidor. Um olhar necessário. E aí, promovendo o bem comum, do ganha-ganha, solução para ambos os lados, ouvimos o bom senso, que através de Jesus diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. E como parâmetro para nossas mudanças e nossas expectativas, nós queremos lembrar de uma frase que diz assim: não é encontrar algo construído, amar é construir algo querido. E nessa entoada é que nós estamos vivenciando os desafios. São tantos, mas inspirados pelo Mestre, nós queremos começar a amar o Criador da vida, pessoas, amar os animais, as plantas, as águas, a terra, e acharmos aí o caminho da sabedoria, com perfeitas estratégias, os rituais necessários para essa mudança. E é para isso que nós damos a vocês a palavra revolucionária, que traz para a vida e para o mercado. A palavra customer centric, sair do complexo para o simples, sair do mais para o menos, do eu para você. Que Deus nos abençoe e nos inspire. Meu abraço e o desejo de que seja um congresso muito proveitoso para todos. Amém. Muito obrigado, reverenda Sônia Rosa Faria, pelas palavras de inspiração, palavras espirituais nesse tempo de desafio. Obrigado pela sua presença conosco. Estimamos melhoras e recuperação para sua mãe, né? Fique à vontade. Que Deus continue te abençoando e usando você no ministério, na capelania da nossa instituição. Nós teríamos agora a palavra do nosso reitor, professor Luciano Sattler. Ele enviou pedidos de desculpas ao professor Flávio Volguinha, ao professor Lúcio Campos, a todos os presentes, em razão de uma reunião, né? Agora nós trabalhamos de modo remoto e constante, né? Então, em qualquer hora, é hora de uma reunião, é hora de uma live. Mas a palavra que nós temos recebido do professor Luciano é de encorajamento nesses tempos difíceis e principalmente de adaptação. Um entusiasta da tecnologia tem nos motivado no centro universitário, tem nos auxiliado e tem contribuído. E a marca da tecnologia, a marca da economia disruptiva, as transformações, a inteligência artificial e tantos novos modelos e tantas transformações que nos fazem e nos exigem não apenas pensar, mas nos adaptarmos, né? A gente precisa se adaptar. Talvez essa esteja sendo a grande lição que a pandemia, o distanciamento está trazendo para todos nós. Mas entendemos que, após 6 meses de medidas de distanciamento e muitos riscos, muitas perdas, entendemos também que estamos avançando como seres humanos, como sociedade, como instituição, porque temos nos adaptado forçosamente, né? Nunca a teoria de Darwin tem sido tão atual, né? Eu tenho comentado com as pessoas. Estamos nos adaptando. Você pode, talvez, não se dar conta, talvez, da sua fraqueza, da fragilidade, dos nossos desgastes e de tudo aquilo que a gente sabe como a gente tem enfrentado. Mas, ao mesmo tempo,
está surgindo, né, em cada um de nós um ser humano mais completo, um ser humano disposto à luta, até porque não só a pandemia, mas as ameaças climáticas, econômicas, as dificuldades políticas, Muita o coisa. tempo tem exigido de nós profundamente. Mas, ao mesmo tempo, nós temos conseguido sobreviver, né, e avançar. E é por isso que nós nos unimos, a nossa pastoral escolar universitária, ao nosso corpo docente, aos nossos professores, a todo o nosso alunado, aos nossos coordenadores de curso, nós nos unimos, né, nesse mantra, vai passar, né? Vai Amém. passar todo esse momento e emergiremos como sociedade, como instituição, como povo e como pessoas ainda melhores, né? Uma alegria abrir este congresso juntamente com vocês, acolher o nosso palestrante, os nossos professores e alunos, e uma gratidão a todos vocês que estão conosco, os nossos alunos, uma gratidão ao palestrante, desde já, obrigado mais uma vez pela sua presença, professor Flávio. Professor Lúcio, obrigado, né, pela indicação, pela parceria, aos nossos alunos, à pastoral, e uma gratidão aos nossos participantes. Abrimos o congresso hoje, que temíamos ter de cancelá-lo, com 75% de inscritos da nossa média dos últimos 4 anos, né? Eu pensei em um determinado momento que teríamos não mais que 25% e estaria dando graças a Deus de realizar um congresso que estava para ser cancelado. Mas temos 75% de inscritos, pesquisadores, né, de várias partes do país, mais uma vez. Hoje acolhemos trabalhos de Franca, trabalhos do Amazonas, uma banca de direito muito estimulada. Então, a nossa palavra é de gratidão, né? A nossa palavra é de agradecer todo o nosso corpo docente, toda a nossa comunidade acadêmica, todos os nossos alunos. Mas, sem mais delongas, né, como diz aí, quero passar a palavra ao professor Lúcio Campos, que é o coordenador dos cursos, né, de Engenharia da Computação e Ciência de Dados, que vai abrir, né, mediar esta primeira palestra de abertura, nos apresentando, né, o professor Flávio Volguinha, a quem nós agradecemos mais uma vez pela sua presença. Muito obrigado a todos, muito obrigado, professor Lúcio. Bem, obrigado, professor José Aparecido, aí, né, por passar a palavra. Obrigado, pastora Sônia, né, pelas palavras aí e ter dado uma palavra até, né, integrando com o tema, né, que a gente vai falar hoje, que o Flávio vai falar, que a gente vai conversar, mas, né, além da palestra, assim, a gente uma troca de ideias, uma troca, né, de conversas aí, né, junto com os participantes aí do evento, né, parabenizar o José Aparecido, né, por conseguir, ele é o idealizador desse congresso e está chegando no 5º ano. Acho que nem quando ele começou o congresso no primeiro, ele talvez não acreditasse que chegasse ao 5º, né? Talvez, né, a gente tem que sempre sonhar grande, mas portanto as dificuldades ainda esse ano ainda, né, por dificuldades maiores ainda. E uma das vantagens, se a gente pode ver alguma vantagem assim, né, desse momento de isolamento, essa possibilidade da gente conseguir integrar o Brasil inteiro e o mundo dentro de um ambiente virtual, de um ambiente de tecnologia. E aí, né, os participantes, a gente amplia ainda mais os participantes por poderem apresentar trabalhos virtuais, né? Então, parabéns, Aparecido, por toda a sua dedicação de sempre, todos os anos, batalhando muito aí, né, nessa luta aí pelo Congresso e sempre tendo resultados cada vez melhores. Na Isabela, a gente tem tido bons projetos sendo e resultados de Congresso sendo aplicados no Isabela, né, seja com compras de equipamento para projetos de extensão, de pesquisa, devido aí ao trabalho todo que o José Aparecido tem feito. Então, parabéns demais, José Aparecido, por tudo que você tem desenvolvido aí, que tem tido resultados de excelência, não só para os alunos, mas para a gente também, que, né, fazemos parte da comunidade acadêmica e da comunidade do Isabela. Então, parabéns e obrigado por ter permitido também, né, indicarem um convidado super especial, né, o Flávio Volguinha, né, o professor Flávio, e como eu estava comentando antes, é uma pessoa que eu já tinha vislumbrado, assim, ó, a gente tem que trazer ele para dar uma palestra na Isabela, que o conteúdo que ele vai falar, que a gente
né, vai conversar hoje aqui, é extremamente relevante, extremamente importante. Né, como eu conheço ele também, não só profissionalmente, mas pessoalmente também. Então, a gente, sempre que tem oportunidades, a gente, né, conversa bastante, a gente troca bastante ideia em cima né, desse tema que a gente vai falar. E o que eu acho de bastante relevante, antes até de apresentá-lo em si, né? Eu geralmente não gosto muito de apresentar o convidado, desde que ele fique à vontade. Depois eu falo coisa a mais que ele quer, então... né? Mas primeiro apresentando, então, o professor Flávio Volguinha, né? Agradeço demais aí o aceite pelo convite, a gente conseguir, né, encaixar aí a agenda desse camarada, é difícil de conseguir, mas obrigado aí pelo aceite ao convite, Flávio. É muito bom, né, saber que você, né, conseguiu e a gente conseguiu fechar uma data aí para falar no evento, não só com uma palestra somente para os alunos, aí para a comunidade toda do congresso que está participando aí. Então, né, como o professor Aparecido falou, tem gente do Brasil todo aí, certamente, né, quem sabe aí até de outras partes aí, né, outros países. Mas o Flávio é um cara que trabalha com, né, a experiência dele, com a experiência do cliente, a experiência do consumidor, e agora, né, questão de sucesso do consumidor, é um cara assim que eu não nem meço palavras para medir o tamanho da sua experiência e a quantidade de informação que ele pode passar para a gente. Em cima disso, a gente poder debater os temas. Certamente é muito proveitoso, será muito proveitoso essa noite. E antes, né, de passar a palavra para ele, assim, uma coisa que eu queria falar, né, a relevância do tema. Muitas vezes a gente pensa, né, a questão do customer centric, né, que vem base aí né, da visão para o consumidor, do foco para o consumidor. E o momento que a gente está vivendo, principalmente, fica muito vinculado ao uso de tecnologia. Com a minha formação em tecnologia, eu vejo muito essa linha próxima no sentido de... Antigamente, a tecnologia era um setor muito pouco valorizado nas empresas. Era apenas a parte de suporte, né? Chama lá o cara de TI, e esse é o cara de TI, é a tecnologia da minha empresa. Nunca foi pensado como estratégia. E alguns anos para frente, quando começou-se a ter essa visão de inovação nas empresas, nos negócios, nos serviços, startups, começou-se a ver, a tecnologia está trazendo essas mudanças radicais, disruptivas, para todos os processos, para todos os setores. E o foco no cliente tem sido uma evolução muito próxima nesse sentido também, que antes produção em massa era, olha, o que eu tenho para vender é isso, você compra se você quiser. E acabou isso. Hoje a gente, com esse mundo cada vez mais conectado, você sabendo o que está sendo consumido lá na China, nesse momento, né, você tem que focar seu negócio no consumidor, no cliente. E qual negócio? Todo e qualquer negócio. Né? Não adianta você pensar hoje numa grande empresa que ela não foque no cliente, no que o cliente está procurando. Então, os dados têm sido tratados, né, pensando no que o consumidor está exigindo. Então, lá na ponta, então, quando você clica, tem um site lá de consumo, um e-commerce, e você vai e clica alguma informação lá, quem que está tendo acesso a isso? A indústria lá atrás, lá no início, o cara está tendo acesso a essa informação. Através dos dados que foram gerados, ele vai transformar a informação, vai transformar em estratégia. Então, o que o consumidor pensa e toma de decisão é relevante em toda a cadeia, assim como a tecnologia para fazer essas modificações. Então, não quero me prolongar aqui, mas vamos debater bastante, vamos conversar bastante aí. Só fazendo uma correção, eu sou coordenador do curso de Engenharia de Produção do Isabela e Ciência da Computação, né, no Isabela Hendricks. E aí eu vou passar então agora a palavra. Agradeço demais, né, ao Flávio Volguinha por estar aí, a gente poder debater, conversar, vamos conversar bastante. E aí, pessoal, só como dica, né, quem tiver interesse em fazer perguntas, já fazer pergunta durante a palestra, coloque no chat, porque depois eu vou condensando as perguntas aqui e a gente deixa para o final para a gente debater aí, né, os questionamentos que vocês têm, tá? A gente já, né, temos aí já 43 participantes agora, acreditando que esse número vai aumentando, né, à medida que às vezes tem problema de conexão um ou outro, mas espero que todos tenhamos, né, uma excelente noite aí, com excelentes palavras e conteúdos aí que o Flávio vai trazer, né? Então, Flávio, por favor, né, se apresente aí agora mais formalmente ou informalmente também, mas novamente, obrigado demais pelo convite. Valeu.
Não, beleza. Já estou adiantando que a apresentação é informal. Eu sou uma pessoa informal, então desculpa, já peço desculpas adiantadas se quebrar algum protocolo aí. Inclusive, uma das coisas que eu acho que muda muito nesse formato e que eu acho que, principalmente para quem está apresentando, é você perder a interação visual com o público, né? A gente consegue captar muito de quem está nos ouvindo a partir das reações. Então, assim, quem quiser interagindo lá no chat, eu vou tentando falando e lendo para poder a gente tentar aumentar aí o grau de interação entre nós. Peço aí que interajam. Se eu fizer alguma pergunta, quem quiser responder, fique à vontade. Vamos tentar fazer uma noite aí bem leve, descontraída, mas com muito conteúdo e que de alguma maneira aí vocês possam, em algum momento aí na vida de vocês, lembrar do que a gente discutiu aqui hoje. Eu vou me sentir realizado, saber que o papel foi cumprido. Eu peguei um material aqui, deixa eu só compartilhar com todos, para poder ajudar a guiar o nosso papo, né? Deixa eu levar lá para cima. Bom, pessoal, então, mais uma vez, agradecendo aí o espaço dado a mim aí para poder falar um pouquinho sobre esse tema que eu sou completamente apaixonado. Toda a minha trajetória, vocês vão poder acompanhar, se deu construindo nas interações com o cliente. Eu sou um cara completamente apaixonado por cliente. Mas acho que antes de qualquer coisa, é importante vocês saberem quem eu sou, né? Como que eu vim parar aqui, quem que eu sou. Eu sou formado em Relações Públicas. Eu brinco que eu sou um Relações Públicas amigo dos números. Normalmente o pessoal de comunicação é mais voltado para a área criativa, né? Mas eu sou um cara mais voltado para dados. Até por isso, minha especialização foi na área de marketing e projetos. Eu sou pós-graduado, né, com esses dois títulos que me agregaram bastante. Eu sou professor licenciado dos cursos de graduação e pós-graduação lá no Centro Universitário UNA. A minha vida profissional me tomou muito tempo, e aí eu tive que afastar da sala de aula, mas exatamente por causa disso, momentos como esse, para mim, são fantásticos, porque eu tenho a oportunidade de interagir e relembrar um pouquinho como que é uma sala de aula, que eu aprendi a amar de verdade. Sou marido da Clarissa, minha esposa, pai do Edu, esse pequeno homem aí que mudou minha vida desde que chegou. Sou atleticano, gosto muito de ir aos estádios, estou com saudade do Mineirão. Também sou guia sommelier, gosto muito aí de interagir com os seguidores de rede social. Eu tenho um Instagram dedicado a esse universo cervejeiro aí. Eu conto um pouquinho das minhas aventuras de degustação lá. Quem quiser seguir, @maisumlúpulo. Sou viciado em meias, devo ter mais de 50 cada dia. Agora, trabalhando em casa, não está dando para poder usar muito, né? Mas gosto muito aí de me divertir com as meias. Eu brinco que eu sou viúva do Game of Thrones. Gosto muito de séries e essa série para mim foi fantástica, marcou bastante. Inclusive a marca que o universo que o Game of Thrones criou. E também sou fanático por Fórmula 1. Desde 2009 eu vou a São Paulo todo ano para poder curtir a corrida. Esse ano, infelizmente, aí, por esse momento que a gente vive, não vai ter corrida no Brasil, mas torço para poder as coisas aí voltarem ao normal, né? Quanto antes, para a gente poder voltar a se divertir aí com os nossos lazeres. Né? Eu acho que isso é muito importante.
Contando um pouquinho da minha trajetória profissional e como que esse universo de clientes se deu nela, né? Eu comecei minha trajetória logo quando eu saí do colégio, lá em 2001. Eu fui convidado pelo cerimonial que nos atendeu. Eu era presidente da comissão de formatura. Eles me convidaram para poder fazer parte do time. E aí eu já comecei com essa parte fazendo o atendimento das comissões de formatura. E é muito legal, porque desde o início ali, eu acho que você pega uma comissão de formatura, seja de faculdade ou de colégio, né? É um momento muito de celebração e realização, onde a expectativa está muito à tona. E você mexer com expectativa de cliente, isso fez parte da minha vida desde então. Depois disso, eu fui trabalhar no Banco Mercantil do Brasil, trabalhar em agência mesmo. E é bacana que foi a minha primeira experiência de transformação digital. Eu comecei como estagiário, eu era aquele menino que ficava lá nos caixas eletrônicos tentando barrar as pessoas de entrarem na agência, orientando todo mundo à utilização do caixa eletrônico. Pensar que hoje ir ao banco é quase uma loucura, né? Mas lá foi a minha primeira experiência. Depois disso, eu trabalhei numa agência de comunicação pequena aqui em Belo Horizonte. E de lá eu fui para o INED. O INED era uma instituição de ensino voltada para os cursos tecnólogos. E lá eu comecei a me apaixonar pela educação. Foi muito bacana o que eu pude acompanhar lá dentro. Tem uma experiência, inclusive, que me marcou muito. Um dos dias lá a maior parte das aulas era à noite, né? Eu trabalhava durante o dia no mesmo prédio e à noite eu ficava lá um pouquinho, às vezes, alguns dias rodando para poder conversar com alguns alunos, entender um pouco do dia a dia. Eu era analista de marketing na época. E aí eu ajudei um rapaz que estava em dúvida onde que ele ia, como é que fazia matrícula, documento. O cara estava muito perdidão mesmo. Assim, eu vi na cara dele que ele estava com dúvida. E aí me ofereci para ajudar. Aí eu acompanhei ele até a central de matrículas lá, expliquei como funcionava e tudo. Fiz uma coisa, um ato muito simples, né? E, sei lá, coisa de umas 3, 4 semanas depois, eu andando nos corredores lá, eu cruzei com ele. E aí ele abriu um sorriso, veio me cumprimentar. Eu na hora não reconheci quem era. E aí ele veio me agradecer que eu tinha transformado a vida dele. E aí eu sem entender por quê, né? E aí ele falou que aquele dia ele estava completamente inseguro, ele tinha medo de estudar, ele já estava quase querendo virar as costas e ir embora, e o acolhimento que eu fiz com ele encorajou ele, e que ele tinha muito orgulho de chegar em casa todo dia e contar para o filho dele, para a esposa, como é que tinha sido a aula, e que estar estudando tinha transformado a vida dele completamente. E aí eu pude ter dimensão da capacidade de transformação que eu comecei a ter, né? Um pouco de dimensão da capacidade que a educação tem de transformar as pessoas. E aí, daí para frente, eu construí uma trajetória longa no Grupo Ânima Educação. Eu trabalhei em uma das escolas do grupo, que é a UNA. Depois eu fui trabalhar na Holding. Em 2013, quando eu fui para a Holding tinha uma operação mais consultiva do que de tocar a operação do dia a dia. Até por isso que eu coloco 2 marcos na minha trajetória dentro da Ânima, porque em 2015, depois da crise que o mercado de educação viveu, principalmente com as mudanças que teve no FIES, a gente teve uma mudança muito grande no mercado e a Ânima teve que se reorganizar completamente. Boa parte da operação foi para dentro da Ânima. E aí eu assumi a operação de quase 120 mil alunos no que diz respeito à parte de relacionamento e atendimento. Então, toda a estratégia de fidelização, atendimento dos protocolos, atendimento financeiro, atendimento acadêmico, passou a ser atendido dentro da Ânima e atender aluno no Brasil inteiro. Então, aí a parte de digital passou a ser muito relevante no meu dia a dia, como você está próximo de alunos que estavam lá em Santa Catarina, São Paulo,
interior de Minas, e você conseguir estar presente ali no dia a dia com ele, né? E essa experiência acabou me proporcionando a minha última experiência recente, que foi no Banco BS2. O Banco BS2, para quem não conhece, é o antigo Banco Bom Sucesso, aqui de BH. Na época, ele estava exatamente se organizando para poder passar por uma completa transformação digital. É até curioso que eu fui para lá em dezembro de 2017 e meu processo de negociação para poder ir para lá, ele se deu com o Banco Bom Sucesso, e o meu primeiro dia foi no Banco BS2, que foi exatamente na mudança de marca que teve lá no finalzinho de 2017. O banco estava fazendo 20 anos nessa data, e aí ele fez um reposicionamento e um rebranding completo da sua marca. E eu pude estruturar toda a área de Customer Success dentro do BS2. Eu vou contar um pouquinho de como que foi isso aqui ao longo do próximo tempo. Mas foi uma experiência fantástica, que de fato mudou meu patamar profissional e que me possibilitou o convite em 2020, agora, bem em meio à pandemia, eu recebi o convite para poder assumir como head de Customer Success na Take. A Take é outra empresa que também está inserida nesse mercado de tecnologia, e estamos, posso dizer, trabalhando junto com as empresas nesse processo de transformação digital e interação com os seus clientes. Foi uma decisão muito difícil, que eu tinha um carinho muito grande pelo trabalho que estava sendo feito lá no BS2, mas lá no BS2, atualmente, quando eu saí, né, foi em julho desse ano, eu tinha uma carteira lá de cerca de 420 mil clientes na base do BS2. E como eu disse lá no início, eu sou um cara completamente apaixonado por cliente, por relações entre empresa e consumidores. E estar na Take, eu entendi que era um movimento muito coerente, porque eu teria a capacidade de impactar um número enorme de empresas e transformar a relação dessas empresas com seus clientes e, consequentemente, impactar um número de clientes incalculável no universo que eu tinha em relação ao que eu tinha dentro do BS2. Para vocês terem ideia, alguns clientes que estão no portfólio da Take, a gente tem, claro, Localiza, Hermes Pardini, Burger King, são muitas empresas, Vivara, são muitas empresas que estão apostando aí nas interações através de contatos inteligentes entre elas e seus clientes. E contribuir com essas empresas para o projeto dela, para o sucesso dela, me fez entender que eu estaria impactando um número muito maior de clientes. E isso que movimentou eu aceitar esse convite. Então, para quem não conhece a Take, muitas pessoas acreditam que a Take é uma startup, e eu falo que ela é uma startup de fato, só que ela é uma startup que tem 20 anos de mercado. E ela se reinventou dentro desses 20 anos de uma maneira impressionante. Não sei aí quem é da turma dos mais de 35 anos aí, mas a Take, ela começou o negócio dela lá em 99 vendendo ringtone. Eu lembro quem teve aí os telefones que tinha aqueles toques polifônicos. A Take era uma plataforma onde você comprava lá os toques, os ringtones, baixava no seu telefone. Foi uma febre isso lá nos 2000, 2003. Eu fui cliente da Take dentro desse produto. E aí, ao longo desse tempo, ela foi se transformando. Ela teve uma plataforma de SMS a cobrar, onde basicamente ela tinha 4 clientes, que eram as grandes operadoras de telefonia, e ela fazia a troca de mensagens e o gerenciamento
esse trânsito de mensagens aí para essas operadoras. Até que em 2015 ela desenvolveu uma plataforma de contatos inteligentes, o que popularmente é conhecido como chatbot. A gente expande o conceito de produto chatbot para contato inteligente, onde o principal objetivo é gerenciar ali os pontos de contato entre empresa e cliente. A gente entende que cada momento de interação ela é fundamental para poder construir a experiência do cliente. Considerando esse mercado de transformação digital que a gente vive hoje, onde cada interação com o seu cliente ela é fundamental para poder construir o seu posicionamento, a gente entende de fato que o contato inteligente se torna um grande ativo da empresa. Da mesma maneira que a internet tinha o website, a era da internet, né? Tinha um website como principal plataforma, e os apps se tornaram a principal plataforma no advento aí da internet móvel. O contato inteligente ele é o novo ativo digital para as relações entre empresas. Mas eu acho que isso aí fica para um próximo capítulo. Bom, gente, para poder nortear um pouquinho aí da conversa, eu estruturei nosso bate-papo hoje muito voltado para um pouquinho dos meus aprendizados sobre os principais desafios que a gente tem, mas eu acho que é importante a gente, para poder nivelar a conversa aqui do início, relembrar um pouquinho e entender um pouquinho como que foi a evolução das relações comerciais nesses últimos anos, né? Então, se a gente pega lá nos anos 70, a gente tinha as empresas muito orientadas com foco no produto. Então, houve muito investimento em escala de produção, então você tentava otimizar cada vez mais o processo produtivo e uma padronização de produto e uma orientação para produto muito grande. Quando a gente chega nos anos 90, a gente passa a ter a questão do casamento ali de produto e serviço sendo entregue para clientes. O segmento de serviço passa a evoluir. A gente falar de atendimento começa a ser uma coisa mais relevante. Isso acontece principalmente depois da abertura de mercado e o processo de globalização como um todo, né? Até que a gente chega nos anos 2000, a gente começa a ver todo mundo falar de foco em cliente, foco em cliente, foco em cliente. Mas poucas empresas, de fato, praticando isso com sabedoria e com boas práticas. Até que a gente chega hoje, principalmente com a aceleração daí eu acho que a internet móvel teve um papel muito importante nesse processo, democratizando principalmente o acesso à internet, né? A gente hoje passa a ter as empresas orientadas para uma estratégia mais no foco do relacionamento, mais que o entendimento do cliente, mas o relacionamento que você constrói com esse cliente ao longo da sua jornada, ela passa a ser extremamente importante. Eu vou tentar explicar um pouquinho do porquê que esse relacionamento se torna tão fundamental. E aí, como que a transformação digital entra nisso? A gente vê muita empresa hoje falando de transformação digital, e eu acho que o próprio cenário de pandemia foi um acelerador muito disso. Mas quando a gente fala de home office, a gente não está falando de transformação digital, a gente está falando de trabalho remoto. O que a gente vive hoje é uma situação extrema de isolamento, onde o trabalho remoto passou a ser uma necessidade de segurança. Só que isso não é transformação digital. Você trabalhar à distância, da mesma maneira que ensino, hoje o ensino que a gente tem experimentado é o ensino remoto. São as pessoas em suas casas, os professores em casa, trocando informação, como a gente está vivendo isso daqui. Quando a gente fala de ensino à distância, ensino online, é uma plataforma digital de ensino.
É a mesma coisa as empresas. Muitas empresas, antes dessa situação de Covid, já estavam passando por transformação digital. E quando a gente fala de transformação digital, a gente está falando de mudança de mindset, de mudança de cultura. As empresas trabalham, os funcionários trabalhando em suas casas, não é transformação digital. Agora, como a sua empresa enxerga a sua estratégia e a relevância do que o cliente diz dentro da estratégia, como ela organiza e estrutura seus processos, como ela usa a tecnologia a seu favor, isso sim é um movimento de transformação digital, e aí nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas pegando um exemplo de como que isso se dá na prática, a transformação digital do mercado como um todo, ela possibilitou um modelo onde as empresas que trabalhavam no transacional, elas tiveram que mudar e passaram a trabalhar com a recorrência. Então, se a gente pegar o modelo de negócio que a Blockbuster tinha, ele não funciona mais hoje. Você ir lá transacionar na Blockbuster, fazer o aluguel dos DVDs, né, das fitas que tinha, o modelo transacional, em função da transformação digital, ele passou a ser um modelo de recorrência. A gente vê muito falando do SaaS, né? Então, ou seja, o as a service. Então, ou seja, a Netflix, ela ganha se você não tiver assinatura. E você só vai manter a assinatura se você observar valor e usar a Netflix recorrentemente. Outro exemplo que a gente tem de transformação digital no mercado é a mudança do mindset de posse para uso. Eu acho que a possibilidade do Edu, meu filho, ter um carro é remotíssima. Isso quer dizer que ele não vai andar de carro? Não. A gente pega, por exemplo, o jovem quando fazia 18 anos, a coisa de uns 10, 15 anos atrás, era o sonho ter o carro próprio. Cara, eu duvido que meu filho tenha o sonho de ter um carro próprio. Ele vai andar de Uber e as outras plataformas que vão existir a partir daí do Uber, como a gente tem Cabify, 99 e por aí vai, né? Mas o próprio modelo de recorrência de uso do veículo, ele vai passar a ser um regime de aluguel. A gente já vê hoje muitas locadoras trabalhando com contratos onde você contrata o serviço de posse do veículo sem ter a posse absoluta. E aí você não precisa de pagar a manutenção, você não precisa de pagar IPVA, você não precisa de ter todas as preocupações inerentes a isso. E você troca de carro todo ano, a cada renovação do contrato, e você nunca mais vai ter um carro no seu nome. Eu acho que isso é uma evolução que vai vir. Um outro exemplo de transformação digital impactando diretamente no mercado são os bancos. Eu nem sei se alguém aqui hoje tem talão de cheque ainda. Eu não sei se vocês estão acompanhando, o mercado financeiro vai passar por uma grande transformação agora em novembro, com boa parte dos bancos já começaram a fazer divulgação do Pix. Para vocês terem ideia, toda a parte transacional entre contas, ela vai passar a ser 24/7. Então, hoje, se você quer fazer uma TED, por exemplo, o horário limite é 5 horas da tarde, depois de 5 horas, você agenda a TED processada para quem você quer transferir o dinheiro no dia seguinte. Isso vai passar a ser 24/7. 2 horas da manhã, você pode fazer uma transferência no sábado. Então, você pode estar lá na barraquinha de cachorro-quente pós-balada e pagar o cara através de Pix. Esse vai ser o novo mundo. Com isso, o meio de pagamento deixa de ser cartão, deixa de ser cheque, deixa de ser dinheiro e passa a ser, muito provavelmente, o seu dispositivo móvel. Então, você vai convergir. Então, o aparelho de celular ele não é mais telefone, né? Isso já tem um bom tempo. Você vai convergir aquilo ali como uma carteira digital, vai ter uma infinidade de funcionalidades ali dentro. Ô, Flávio, fazendo só um adendo aí. Eu acho que é bacana a gente interagir também, acho que é legal, né? Fica dinâmico também, igual eu falei, né? O pessoal também quiser participar no chat aí, vai mandando. O pessoal fica tímido no início, depois que o primeiro mandar pergunta, o pessoal empolga.
utilizando, pegando até como base esse slide aí que você colocou, mostra muito bem, primeiro, né, esquece o isolamento, as mudanças que ocorreram com o que a transformação digital fez com o negócio, né, com o modelo de negócio, né, sai do tradicional Disruptivo e mesmo, né? completamente. E os 3 aí modelos é o quê? O que você precisa? Eu preciso andar de carro. Você precisa ter um carro para andar? Não, não precisa. Então tá aqui um aplicativo que você pede o carro, né, que você quiser, até o modelo do carro no sentido de se você quer mais, né, um mais de luxo, um mais simples, você vai escolher até o modelo do carro que você quer. Entre outros modelos que estão surgindo a partir disso, né, até a questão de, né, você poder alugar um carro por um período maior com custo menor do que você comprar um carro. Então, isso é bem bacana, esse modelo de negócio. E a gente, e aí, trazendo para uma realidade que a gente está vivendo, né, do isolamento agora, o que eu acho bacana, que eu estava refletindo nessa pergunta que você colocou primeiro, né, até antes de destacar essas mudanças aí, muita gente assim, né, várias empresas têm vendido, estamos passando por transformação digital. Agora os nossos funcionários trabalham de home office. Trabalham sim porque são obrigados, né? Porque tem lá, né, o prefeito, o governador, o presidente que decretaram, ó, tem que ficar, não pode trabalhar por causa de aglomerar. Se trabalhar, né, fisicamente, você tem que ter, né, você tem que fazer uma escala ou algo do tipo. E muitas empresas têm vendido isso. Eu estou fazendo transformação digital e não está fazendo nada de transformação digital. Ele arrumou um jeito. Eu ouvi até outro dia, bem bacana, do Arlen Duque, né, que foi uma pergunta que eu fiz numa palestra que ele estava fazendo. O Arlen Duque é o presidente não, me fugiu o nome agora, da associação, né, da Inforuz é o evento deles, né? Mas ele comentou na palestra dele, ele tem empresa de tecnologia, aí eu perguntei, pai, essa transformação digital que está sendo feita? Não, é a gambiarra digital, né? Porque o que eles fizeram? Simplesmente pegaram e falaram assim, ó, beleza, você pega seu computador, leva para sua casa, e aí você conecta na sua internet da sua casa, e aí você vai ter esse aplicativo para a gente fazer reuniões, aí o e-mail, né, agora não vai estar instalado no seu computador, ou continua instalado, você só levou seu computador para casa. A partir do momento que terminar, e aí voltando ainda, né, no home office, e o cara tá lá de 15 em 15 minutos, mandando no chat, né, mandando no WhatsApp do cara, ou então mandando mensagem na ferramenta que utiliza, né, de gestão do projeto dele, falando assim, e aí, você resolveu o problema que eu queria? Você atendeu aquele projeto que você tinha que entregar hoje? Então, não, era para o final do dia. Não, mas você entregou? Não entregou? Que é o quê? Não é uma transformação digital. Ele simplesmente pegou a forma hierárquica e a vertical que ele faz a gestão, que ele chefia, ele transformou em digital porque foi obrigado. A partir do momento que acabar, né, no sentido de não, agora pode voltar, né, os trabalhos e tudo mais, as pessoas podem voltar a trabalhar com controle e tudo mais, acabou, né? A gestão volta a ser vertical e aí vai ser o chefe em cima lá dos funcionários todos lá trabalhando, você fez, você não fez, você fez, você não fez. Não tem transformação digital nenhuma. E eu digo o seguinte, isso que a gente vive hoje também não é home office. Porque se você esquece o cenário de pandemia, quem trabalha em home office, esse cara ele tem um ambiente adequado, ele tem um espaço adequado, ele tem uma internet adequada, ele tem uma infraestrutura adequada, ele tem tempo disponível para isso. Hoje o que a gente vive é isolamento. Então, assim, tá você com a sua esposa, com a sua mãe, com o seu filho, todo mundo trancado dentro de casa, as crianças não estão na escola, você não pode sair para poder almoçar. Então, assim, hoje o cenário que a gente vive é isolamento. Então, assim, eu não diria nem que é um modelo, não é um modelo de home office, é trabalho remoto obrigatório. Verdade. E você usar disso para poder vender um modelo de transformação digital dentro da empresa, óbvio que tem empresas que estão aprendendo com isso, estão potencializando as mudanças e evoluções a partir dos aprendizados que isso tem nos dado, né? Mas eu acho que isso é minoria. A maior parte das empresas, no dia que vamos falar assim, caiu uma chuva de vacina aqui, está todo mundo liberado. Cara, vai voltar porque estava lá em fevereiro desse ano da mesma maneira. Vai retroceder todo mundo. E vai ser essas empresas que estão do lado esquerdo da tela.
né, do lado esquerdo aí da tela aí, transacional, pós-analógico, como que era antes. O foco não é no cliente, Vai voltar, o foco é eu tenho que te cobrar, você tem que fazer o que eu mando, entendeu? Porque aí a gente vai dar resultado. Porque isso já foi lá atrás, deu certo. E aí só para complementar aí, Flávio, né, não interromper tanto mais aí, Não? e as inovações estão vindo de onde? Das startups. E Sim. muitas vezes por empresas e empreendedores que não são do setor, né? Quem desenvolveu o Uber não tem nada a ver com a empresa automobilística, Nunca né? trabalhou na Desenvolvimento montadora na vida, com certeza. certeza, certeza, né? E setores tradicionais, né? Que muitas vezes acham, não, a gente não precisa inovar porque sempre deu certo. É as que vão ter o maior impacto com a Olha, disrupção, com a utilização de tecnologias inovadoras. e até, assim, já até adiantando aqui um pouquinho, uma coisa que você falou no início que é super pertinente, é que muitas vezes a gente entende assim, atividade de customer success, ser customer centric, transformação digital, é só empresa de tecnologia. Só para você ter uma ideia aqui, ó, nesse slide aqui, a gente tem exemplo de segmento automotivo, que é indústria. A gente tem banco, que é serviço. A gente tem Dois super mercado de tradicionais. entretenimento. A gente tem mercado de entretenimento. Pegar outro exemplo aqui, o que o Airbnb fez no segmento de turismo. Então, assim, E hotelaria, não de uma forma existe. geral, né? Mesmo que seja hotelaria de negócio, né? Focada para negócio, mudou completamente. Porque mesmo que você vai ficar 3 dias numa cidade, porque você vai a algum congresso, alguma reunião ou a trabalho, a empresa não paga nem mais para o hotel. A empresa negocia com o proprietário de uma determinada residência e quem paga é a empresa que você está indo visitar, ela que vai pagar esse Airbnb, que o custo é muito menor e impostos aí tudo registrado da mesma forma. Só não vou te interromper mais agora nesse tema, continuar aí, mas eu acho que Quem é usar de desculpa, que assim, mas o meu segmento não tem transformação digital. Cara, provavelmente vai virar uma blockbuster da vida. certamente, certamente. Mas bacana, Flamengo, vai lá, Vamos continua, lá. valeu. Só para ver o que a gente está falando, né? Qual que é a diferença do lado esquerdo aqui, né? Do transacional pós-analógico para recorrência, uso e digital? A mudança do mindset. Então, todas essas empresas que a gente citou aqui, Uber, Cabify, Netflix, Airbnb, os próprios bancos digitais, a gente tem aí o Nubank como grande expoente de banco digital no Brasil. O que essas empresas fizeram? Elas simplesmente mudaram a mentalidade dela do produto para o cliente. E aí, nesse exemplo que a gente tem aí, a gente tem um expoente que é o Spotify. Então, assim, quem aqui, sei lá, nos últimos 5 anos comprou um CD? Tem alguém? Deixa eu ver aqui no chat. Cara, eu garanto que ninguém aqui, se tiver uma exceção. Para ter ideia, lá os vinil, né, começou a ter muitos amantes ali, mas é muito mais por uma questão de estilo e quase uma questão de viver a experiência do vinil do que propriamente pela opção de ter um produto musical. Então, você compra muito mais experiência ali disso do que propriamente Hoje, toda música que a gente consome, ela é através digital. Por quê? Porque o importante é ouvir a música, não é ter posse da música. Então, todas as empresas que passaram a se orientar pelo benefício entregue ao cliente, e aí a gente vê Uber, Netflix, Airbnb, todas essas empresas fazendo isso com muita excelência, e por isso são referências e estão sendo discutidas aqui, né? São as empresas que estão sendo cases de sucesso. O que é experiência para o seu cliente? O que você está fazendo para o seu cliente? De que maneira que você está se organizando para atender o seu cliente? E aí eu faço essa pergunta para vocês. Dentro das empresas que vocês trabalham, vocês sabem responder o que é sucesso para o cliente de vocês?
Alguém já se preocupou com isso? Pegar o Lúcio aqui de cobaia. O que é sucesso para os seus alunos, Lúcio? Eu acredito muito assim no resultado após a formação dele, ele ter conseguido boas oportunidades, boas oportunidades na área que ele formou, isso, né, no setor de educação, de formação de ensino superior. Eu fico realizado quando eu consigo ver alunos que não necessariamente chegaram a ser bem-sucedidos e cresceram tanto, mas que tiveram boas oportunidades na área que ele se formou. É lógico que o perfil muda, porque de repente ele achou que fazer engenharia era muito bacana, mas não era, não estava ligado ao que ele realmente queria. Mas quando você encontra isso e ele vê lá depois que ele, né, conseguiu ter boas oportunidades na área que ele atua, é uma métrica que eu coloco assim como bacana. Tipo assim, uma turma de 25 alunos, consegui ver lá 50% conseguiram ter sucesso. É uma métrica, acho que foi um resultado positivo. Pois é, muitas empresas cometem o erro de pré-julgar, né, definir qual que é a entrega, o valor que você vai entregar para o seu cliente, sem de fato conhecer o que o cliente deseja. Então, eu acho que a primeira coisa que qualquer um de nós aqui, independente da cadeira que sente, pode ser administrativo, comunicação, marketing, produto, engenharia, a gente precisa entender o que o nosso cliente deseja e o que é fator de sucesso para ele. E você precisa construir sua jornada. A Larissa falou aqui no chat, né, da questão de sucesso é uma experiência fantástica com um produto ou serviço. Então, a gente precisa construir a jornada do nosso cliente direcionada para esse objeto de sucesso que ele possui. Vamos pegar aqui o segmento lá na Take, quando a gente vai iniciar o processo de onboarding do nosso cliente, a gente tem uma reunião de kickoff, algumas expectativas já são alinhadas lá no processo de venda, mas a primeira reunião que a gente tem no onboarding é uma reunião de kickoff, onde todas as expectativas são niveladas e a gente entende a motivação da contratação da ferramenta da Take para o nosso cliente. E com base nessa necessidade que fez ele buscar a ferramenta, a gente determina quais são os fatores de sucesso, ou seja, como nós vamos tangibilizar, como nós vamos mensurar se o objetivo que você nos contratou foi alcançado ou não. Então, por exemplo, tem empresa que contrata a Take para poder, por exemplo, principalmente nesse cenário de pandemia agora, o WhatsApp virou uma ferramenta de venda enorme. E aí a empresa entrega um corporativo para cada vendedor e perde completamente a gestão das relações, se tem qualidade no relacionamento, volumetria e tudo mais. Então, ou seja, tem cliente que busca isso para poder organizar a gestão. Tem empresa que contrata com uma expectativa de aumentar vendas. Tem empresa que contrata com a expectativa de qualificar leads. Tem empresa que contrata com o objetivo de diminuir o número de atendimento humano. Então, assim, os objetivos são os mais distintos. Eu preciso combinar com o cliente ali, logo no começo da nossa relação, o que ele quer, o que ele precisa, e com isso a gente vai nivelar a expectativa. E por que a expectativa ela é um item extremamente relevante? Eu uso essa fórmula como um direcionador para medir satisfação. O que isso quer dizer? Você vai conseguir entender a satisfação do seu cliente exatamente mensurando a diferença da realidade que você está entregando para ele, menos a expectativa que foi criada. O que isso quer dizer?
Se eu fizer uma entrega, proporcionar para ele uma realidade ao longo da sua jornada maior do que a expectativa que ele tem, o saldo dessa conta aí vai ser positivo. Ou seja, o cliente vai ficar satisfeito. Mas se o que você entregar de realidade para o seu cliente for menor do que a expectativa que ele criou, o resultado dessa equação aí vai ser negativo. Ou seja, o cliente vai ficar insatisfeito. Então, o nivelamento da expectativa e da realidade, ele precisa ser combinado no início da jornada de você com o seu cliente. Então, se a expectativa do meu cliente... Desculpa, Flávio, mas aí até é um ponto, acho que realmente é bacana, igual você está comentando, muito bacana essa equação que você montou, no sentido de a empresa, se ela não estiver preparada para atender essa realidade aí, maior do que a expectativa que o cliente quer, e aí ela tem que se reorganizar em cima para atender isso. Como que seria essa preparação? Então a expectativa do cliente está lá 200%, eu consigo atender 100%. Então aí, digamos, isso é contratual. Como é que a empresa vai se organizar para isso? Assim, os próximos slides eu vou contar exatamente a partir da minha experiência como que a gente... São dicas aqui, né? De como tentar organizar isso. E aí existem várias métricas de acompanhamento disso. O NPS hoje é a mais famosa, que ele mede a satisfação do cliente a partir do grau de recomendação que ele tem da marca. Muitos de vocês provavelmente já responderam a pergunta, né? De 0 a 10, qual a possibilidade de você recomendar a empresa X para um amigo ou familiar? Acredito que todos aqui, em algum momento, em alguma interação com alguma empresa, já viu essa pergunta e já respondeu. É a métrica de satisfação mais difundida hoje no mercado. Inclusive, ela é usada para gatilhos de variável, pagamento de bonificação, em várias empresas. Mas a questão é a seguinte: hoje, exatamente pela grande oferta que o mercado apresenta, pelo volume enorme de informações que a gente consegue ter no momento de decisão de compra, e muito pelas próprias experiências e campanhas de marketing que a gente tem cada vez mais clientes com um alto grau de expectativa. E isso aumenta muito a responsabilidade pela entrega que a empresa oferece. Porque se o cliente entra com uma expectativa alta, essa empresa é bem recomendada, você entra lá no Reclame Aqui, a nota dela é alta, você conversa com um amigo, você faz pesquisa em fórum, todo mundo está indicando. A expectativa do cliente vai lá no alto. E se a sua entrega não for correspondente a essa expectativa, você vai começar, no médio ou longo prazo, ter mais pessoas insatisfeitas com você, falando mal de você no mercado, e aí isso vai impactar diretamente no próprio valuation da empresa. Então, por isso que é muito importante a gente montar hoje, desde já, estruturas capazes de proporcionar experiência para o cliente acima da expectativa dele. Para aí, de fato, a gente conseguir garantir esse grau de satisfação aí sendo positivo. Então, agora eu vou passar aqui em alguns desafios aí que eu encontrei ao longo da minha experiência. Eu gosto de tentar estruturar isso, né, em pessoas, processos e sistemas, de que maneira que isso se organiza para poder sustentar uma cultura customer centric. Bom, falando um pouquinho de sistema. Qualquer empresa que quer ser customer centric, se ela não tiver um CRM, ela vai ter muita dificuldade e provavelmente não vai ter sucesso. Por quê? Porque você precisa de ter o uso de dados é cada vez mais intenso no processo de tomada de decisão. Se você não tiver um sistema que compile todos os pontos de contato do seu cliente com a sua empresa, dificilmente você vai conseguir entender o comportamento dele e prever a expectativa que ele tem
e fazer uma entrega condizente com ela. Então, acho que esse é um dos primeiros pontos que precisam ser trabalhados. A gente vê hoje muitas empresas se utilizando de metodologia ágil dentro principalmente na área de tecnologia, né? Kanban. Eu acho que isso é super legal e é super necessário, mas você precisa refletir o uso dessas metodologias na sua operação. Porque uma metodologia ágil dentro de uma operação engessada fica só o discurso e não consegue alcançar a prática. Eu costumo brincar muito com minhas equipes que eu uso dois jargões, vamos falar assim, para poder representar isso. O primeiro é que o combinado não sai caro, então a gente respeitar aquilo que a gente combinou é muito importante, mas nada está escrito em pedras. Ou seja, tudo pode mudar. Então, assim, lá na TEI eu estou passando hoje por um processo de crescimento de base de clientes muito grande, e eu vivi isso dentro do BS2, onde experimentar processos, experimentar modelos é fundamental. Então, assim, qualquer ideia eu aceito e a gente testa. Você testa, deu certo, continua, deu errado, você volta. Então, a gente precisa de ter essa capacidade de adaptar na operação que a gente está ali no dia a dia com os nossos clientes, e ter sistema que nos possibilite isso. Testar rápido, né, Flávio? Testar rápido para falhar rápido. E aí errar rápido e voltar atrás rápido e testar rápido de novo. É um ciclo. Qualquer ferramenta que você escolha para fazer essa gestão do relacionamento com seus clientes, eu sugiro que você busque ferramentas onde você tenha uma grande capacidade de customização, seja para o seu time de CS ou para o seu cliente. Como eu disse, para você poder ter uma operação ágil, o seu sistema ele tem que ter a capacidade de se adaptar ao cenário que você vive. Eu estava no BS2 quando a gente começou o cenário de pandemia, e em uma semana a gente tinha mais de 50 pessoas no time, a gente teve que mudar todo mundo para esse formato de home office. O banco BS2 é um banco num app, onde a gente estava já canalizando e tentando, de uma maneira estratégica, direcionar o atendimento do nosso cliente para o app. E quando veio isso, a gente viu uma grande oportunidade de fechar o canal telefônico. Mas, para isso, eu tive que fazer uma série de customizações dentro da ferramenta de chat e dentro do app para poder conseguir atender isso. Eu tive que fazer isso uma semana. Então, se eu não tivesse ali uma ferramenta capaz de se adaptar a esse cenário, muito provavelmente eu ficaria preso no telefone. O telefone, nos testes que a gente fez, até pela questão da própria déficit de internet que a gente possui no Brasil, e a transmissão de voz pela internet consome muita banda, a gente estava com proporcionando uma experiência ruim para o cliente, a gente ia proporcionar uma experiência ruim para o cliente através do telefone. E foi bacana que quando a gente canalizou todo mundo no canal de chat, como é um canal com maior penetração, onde você consegue ter a jornada de atendimento não é tão tempo real como no telefone, você vai trocando mensagens ali, a gente conseguiu aumentar a nossa capacidade de atendimento com o mesmo número de pessoas, e aumentando a nossa capacidade de atendimento, a gente passou a proporcionar uma jornada de experiência melhor para o cliente. A gente reduziu o tempo de espera drasticamente, a gente conseguiu ser mais assertivo dentro do uso do app, a gente teve vários ganhos a partir disso. Outra recomendação que eu dou no que diz respeito a sistema é cobrar duramente, mas também através de parceria,
dos times de TI, a capacidade de entrega. Gente, o mercado é muito rápido. As coisas mudam muito rápidas. Cada vez mais, os times de TI das empresas passam a ser ali o coração da empresa, sabe? Se o ritmo de evolução não for condizente com as expectativas que o mercado possui, a sua empresa vai ficar para trás, porque as outras vão se transformar mais rápido que você e o seu cliente vai escolher ela, vai escolher a outra. Então, essa questão da capacidade de entregas rápidas, eu acho que para mim tem muito, muito relevante. E, por fim, você, como representante do cliente, ter uma voz extremamente ativa dentro do backlog de produto. Lá no DS2 eu consegui construir isso de uma maneira muito bacana com a área de produto e eu estou começando a implantar essa filosofia dentro da Take também. Mas, assim, são vários exemplos que a gente teve lá de mudanças do app que foram orientadas a partir do que o cliente estava dizendo lá no atendimento. Se pegar meu universo lá do DS2, eu tinha cerca de 2.000, 2.200 tickets de atendimento por dia. Eram 25 mil interações com o cliente no mês. Cara, isso diz alguma coisa. E eu não posso fechar os olhos porque está sendo dito nesses 22 mil tickets. E aí o trabalho muito da minha área era organizar esses 20, 25 mil tickets lá em ideias, estruturar essas ideias, e aí, através de dados, eu me embaso. Então, quando eu vou lá falar alguma coisa, não é o Flávio querendo interferir no backlog do produto. É o cliente te orientando para o que você precisa de transformar e de mudar no seu produto. Não é achismo. Eu acho melhor fazer desse jeito. Cara, essa jornada tá impactando o cliente, está tritando com o cliente dessa forma. Eu te garanto isso pelo volume de tickets que tem crescendo ao longo dos últimos 6 meses. Se a gente não tiver uma alteração de produto nisso, vai dar errado. É simples. Cara, é legal você falar isso, Flávio, né? Principalmente como dentro, né, falando de Customer Centric, dentro desse contexto de transformação digital, porque mostra o que a Take está fazendo de transformação digital. Porque se a gente pega a questão de backlog, de metodologias ágeis, né, mais utilizada aí Scrum, aí o backlog do Scrum para começar e tudo mais, um projeto ágil. Tem muita empresa que acha que implementar metodologia ágil, implementar Scrum, tá aqui o pacotinho fechadinho, né? Então você tem o backlog do produto, só quem pode mexer é o Product Owner, né? É o PO lá. Então, tipo assim, não, o Flávio vai lá, Flávio, igual você colocou, né? Tipo assim, vai querer colocar, inserir conteúdos relevantes que tem que ser desenvolvido para a equipe de TI. O cara acha que o pacote fechado. Não, tá aqui, ó. Se eu pego lá o manual do Scrum, fala que não. Quem é o responsável é o PO e se ele não quiser, não vai, não adianta você nem levar dados. E transformação digital é isso. E a metodologia Scrum diz isso. Ela não é um pacotinho fechadinho. São ideias, concepções que você tem ali e aí você pode fazer melhorias e você vai fazer melhoria de acordo com o seu negócio, né? E é bacana ver isso, né? Da Take mostra ainda mais, né, aquela evolução que você colocou da Take de transformação digital. E aí que você conseguiu implementar essa questão, né, de fazer essas indicações no backlog. Por quê? Porque lá na frente, você, Flávio, vai ser cobrado se o que foi desenvolvido não atendeu ao consumidor, ao cliente. Exatamente. Porque não, mas eu tentei lá atrás, eu tentei. Beleza, eu tentei e não foi. Então agora a gente vai testar. Não, você nunca tentou, então aí está aqui o resultado. Então, muito legal ver saindo dessa questão, eu tenho que aplicar Scrum, o Scrum é isso, pronto, acabou. Não, é aberto e legal essa prática que você deu aí. E assim, uma das etapas lá do processo que normalmente os POs coordenam, né, é o Discovery. Cara, ouvir o seu cliente através dos canais de atendimento é o Discovery sendo realizado diariamente. Na prática. E com certeza é o mais rico deles. Então, Legal. Eu sempre tento adotar
uma posição bem protagonista da área de e aí, atendimento, relacionamento, customer success, mas essa área precisa ser protagonista dentro da empresa, porque é ela que está levando a voz do cliente para dentro da empresa. E aí, é simples. Você falar que é customer centric é uma coisa, você ser customer centric é você, de fato, ouvir o cliente e essa voz ser um influenciador de um backlog de desenvolvimento de produto. Se você fizer isso, a probabilidade de sucesso, e você ficar lá lembrando daquele slide do lado direito, ela é enorme. Mas se você fechar os olhos para isso, a probabilidade de você criar cada vez mais filters que não tem fit com o cliente, que não vão ser usadas e que não vão levar a uma recorrência de uso do seu produto, a uma recorrência de uso do seu serviço, é enorme. Bom, de sistema é isso. Falando um pouquinho de processos, né? O que acontece? Normalmente, o time que está em contato com o cliente é quem está ali mais próximo e aonde a temperatura está mais quente. Se você não desenhar processos que deem autonomia para esse time, é meio caminho para a insatisfação do cliente. Então, assim, quanto mais distante a solução do cliente, e, consequentemente, quanto mais distante a solução de quem está no front com o cliente, maior a probabilidade de você fazer uma entrega de uma experiência abaixo da expectativa que o cliente possui. Então, a gente precisa acreditar nessas pessoas que estão em contato com o cliente, a gente precisa confiar nessas pessoas e dar autonomia para elas. Tem um exemplo que eu vi um case do Sem Parar, que é aquela tag, que eu achei assim, fantástico, e é um exemplo mais tangível que eu já vi nesses últimos meses, de você orientar processo com Customer Centric. Numa palestra deles, o head lá de CS estava contando, boa parte dos atendimentos que caíam lá eram clientes solicitando o estorno de um débito realizado porque ele não reconhecia esse débito. Então, sei lá, você fez sua conta no Sem Parar, de repente cai um débito lá de R$13 que você passou no estacionamento do BH Shopping. E você nem foi no BH Shopping nesse dia. Aí você liga para lá e abrir uma contestação. O processo, para poder fazer a análise, eles usam, inclusive, a câmera da segurança do shopping para poder ver se o carro entrou ou não entrou naquele determinado horário. Então, assim, tem um processo de verificação bastante robusto. E esse processo demorava 8 dias. E aí, na que eles foram analisar os números, 83% dos processos, dos tickets que eram abertos, eram deferidos. Ou seja, o cliente estava com a razão. 83%. Só que o cara esperava 8 dias para o crédito dele ser devolvido. Quando eles viram esse número, o que eles fizeram? É muito bacana, ó, orientação para dado, orientação para satisfação do cliente. O que eles fizeram? Eles pegaram 100% dos tickets e trouxeram o momento do crédito para a hora de abertura. E o processo dos 8 dias continua sendo feito em 100% dos casos. Mas para 83%, isso é transparente para o cliente. E os outros 17%, eles vão lá e estornam o crédito na conta do cliente e explica para ele o porquê desse crédito estar sendo estornado e apresenta todas as provas lá que foram colhidas durante a análise de que aquele débito é devido. Só que os outros 83% do cliente, cara, foi atendido instantaneamente, na hora que fez o pedido. Isso é o quê? É você dar autonomia para a ponta, é você orientar pela experiência que você está oferecendo para o seu cliente, é você se orientar por dados, porque eu posso virar e falar assim, por que a gente não faz o crédito no início? Aí eu falo assim, mas beleza, com base em que você quer fazer o crédito no início? Porque eu acho que vai ser melhor para o cliente. Beleza, vai ser melhor para o cliente, mas qual o risco que a gente está exposto
relacionada a isso? Cara, olha para os números. 83% é deferido. Se a grande maioria, 9 a cada 10, tem o deferimento, vamos proporcionar essa boa experiência para esses 9. Então, Estou vendo aqui o comentário. Eu fiz para o cliente que tinha que guardar 8 dias úteis, mas agora o crédito cai no mesmo dia, só depois ele retorna para saber a análise. Exatamente. Isso é você se orientar para o cliente. Então, assim, as empresas precisam ter essa alteração de mindset. E aí, para isso, o que precisa fazer? Revisar todos os processos. Muito provavelmente, para você se orientar para o cliente, você vai ter que fazer alteração em todos os processos que a empresa possui hoje. E aí, por isso, lá quando eu falo, você ter sistemas que sejam facilmente adaptáveis para novos processos que estão sendo revisitados a todo instante, é fundamental. Uma outra coisa que eu acho que é fundamental, e isso é transformação digital na veia, é você implantar o conceito de paperless. Eu tive uma experiência essa semana, na mudança de empresa que eu tive, eu mudei de plano de saúde. Agora eu sou cliente da Amil. E a pediatra do Edu não atende a Amil, mas dentro do meu plano, da categoria do meu plano lá na Amil, eu tenho uma possibilidade de um percentual de reembolso quando eu sou atendido fora da rede da Amil. Pediatra, a gente é prioritário, né? Então, foi a primeira consulta que eu fiz depois que eu mudei. Cara, eu gastei, sei lá, 3 minutos para poder fazer a solicitação do reembolso. O reembolso foi aprovado. Eu tive que tirar a foto do recibo. Eu não tive que mandar documento para ninguém. Muito provavelmente esse recibo foi lido por um OCR, que, assim, coisa de 3 minutos, já me apresentou a data prevista do pagamento e o valor que eu tenho direito sobre aquele pagamento. Cara, uma experiência completamente digital, sem ter que fazer apresentação de documento, uma série de coisas que provavelmente a gente estaria acostumado a ver, principalmente quando a gente fala de comprovação de despesa, né? É muito físico o processo. E eu acredito que isso é completamente diferente hoje lá no que a gente vê dentro quando fala de plano de saúde, né? Plano de saúde é aquela coisa, pacotão fechadão, né? Plano de saúde, o que eu tenho para oferecer é isso e tchau. Né? E aí cria um ambiente desse, bacana ouvir, né, pontos positivos. Esse é o conceito paperless, acabar com papel, não tem papel mais não. E agilizar processo, né? Igual eu tô falando, plano de saúde, agilizar processo, jamais, né? Isso é bacana, legal. Na contramão disso, recente eu tive que fazer a amortização do meu financiamento imobiliário usando o fundo de garantia. É surreal o processo. Assim, eu tenho que mandar para uma caixa postal uma pilha de documento, preencher formulário, assinar, reconhecer firma. Cara, eu queria saber o que eles fazem, onde que eles enfiam esses papéis todos que eu mandei. Que o envelope ficou dessa grossura, assim. O que eles fizeram com esses papéis, assim? Sendo que todas as informações de fundo de garantia estão disponíveis lá na caixa, sabe? Não, e o processo em si é repetitivo, né? Como você pode fazer de 2 em 2 anos. É a mesma coisa que você vai fazer de 2 em 2 anos com o mesmo banco. Você tem relacionamento com tudo, com o mesmo... E dificulta, né? É incrível. Não poderia ser apertar um botão e transferir o recurso de uma conta para outra? Eu quero, né? Só falar assim, ó, eu quero fazer isso. Cliquei lá na caixinha, sim. Você é você, sim, eu sou eu. Pronto, tá lá. Pois é. Outra coisa que eu recomendo muito é fazer o gerenciamento, eu chamo de gerenciamento diário das principais atividades do seu time. As coisas mudam muito rápido. Então, assim,
se você tem um indicador, vamos falar aqui, mensal, que você precisa entregar, se você deixar para poder olhar ele quando o mês fechou e apurar, a chance de você fazer alguma mudança do resultado é zero, porque já aconteceu. Se você deixar para poder fazer faltando 2, 3 dias para poder fechar, também você não vai ter a chance de mudança. Se você fizer uma vez no meio do mês, pode ser que aquele dia o cenário é um e no meio do mês vire. E aí eu estou falando de processo comercial, processo de atendimento, processo de produção, independente do que seja. O que é crucial para o seu negócio, você precisa olhar todos os dias. E você precisa implantar metodologias que te possibilite fazer esse acompanhamento diário. Passando aqui. E aí, exatamente por isso, é muito importante você ter um portfólio de indicadores claros e objetivos. O que você vai medir? Escolha ali quais são as principais métricas que você vai acompanhar, faça esse acompanhamento diário, e aí você vai precisar a partir dos resultados, fazer ali ajustes nos processos para poder garantir sucesso desses indicadores que você escolheu. Uma coisa que pode ser interessante é, talvez, você criar camadas de indicadores operacionais, onde você compartilha ali até o acompanhamento dele com a equipe, indicadores táticos que são fundamentais para o resultado da sua área, e também de que maneira que a sua área contribui para os indicadores estratégicos da empresa, né? Então, talvez segmentar ali nesses 3 níveis dos indicadores, e você não precisa de ter lá 50 indicadores, mas 1 ou 2 estratégicos, 5 ali operacionais, pode ser uma coisa que faça sentido. Bom, passando a falar um pouquinho agora de pessoas, e principalmente quando a gente fala de customer centric, apesar do aparato de tecnologia que a transformação digital traz, você ter a sensibilidade do feeling ali de relação empresa-cliente, ter sensibilidade nas relações é muito importante e faz parte dessa cadeia. Então, por isso, pessoas é um item fundamental ali de uma estruturação de uma área customer-centric dentro da empresa. E aí, o primeiro pilar que eu trago é o pilar de confiança. Então, assim, você precisa trabalhar com aquelas pessoas que você confia. E isso vale tanto para você fazer o recrutamento das pessoas, quanto você também desligar as pessoas. Acho que a base de confiança ali é fundamental para poder você criar um ambiente propício para desenvolver o trabalho como um todo. E aí, para isso, você acreditar no potencial da sua equipe é fundamental. Eu trabalho muito próximo dos times, independente da empresa que eu tenha passado aí nesses últimos anos. Eu tento sempre ser uma pessoa acessível, eu tento sempre ser uma pessoa que troca com as pessoas, tem sempre ali 5 minutinhos para poder ouvir, porque essas pessoas é que vão ser as responsáveis por esse processo de transformação e por fazer os clientes serem ouvidos. Sem elas, eu não consigo fazer nada sozinho. E aí, para isso, eu acredito muito que a gente ter uma equipe heterogênea é fundamental. Eu estava discutindo na semana passada, num curso que eu fiz de Customer Success, essa questão da formação de time e o quão importante é importante você ter um time heterogêneo, não só dentro de uma área de CS, mas eu acho que dentro da empresa como um todo. Para você ter uma ideia, quando eu faço a descrição de uma vaga para poder trabalhar no meu time de Customer Success, eu não tenho preferência por escolaridade.
A formação, porque Mindset Customer Success, qualquer pessoa, em qualquer área da empresa, precisa ter. Então, dentro da minha área, eu posso ter administrador, eu posso ter comunicólogo, eu posso ter engenheiro, eu posso ter psicólogo, eu posso ter advogado, eu posso ter analista de dados. Porque ser customer centric e ser orientado para o customer success, você não aprende isso na faculdade. Não é o seu título que vai dar isso, mas é a sua experiência e a forma como você constrói as relações e a forma como você orienta os processos que vão dizer. E você ter, e o meu time lá no BS2 era desse jeito, e na TEI, que é o time que está sendo ampliado e formado agora, eu prego muito isso, de você ter experiências distintas e diferentes na formação de um time único orientado para cliente, sabe? E aí, nisso, e também por isso, eu priorizo muito mais as competências comportamentais do que propriamente os skills técnicos que essas pessoas vão ter. Porque eu mesmo, eu trabalhei no segmento de educação, fazendo Customer Success, fui para o segmento financeiro e agora eu estou em TI. Estou ralando pra caralho para poder conseguir correr atrás lá e entender esse universo de tecnologia que é bastante dinâmico. Eu estou separando horas da minha semana para poder dedicar a estudo de programação mesmo, exatamente para poder entrar nesse universo. Isso qualquer um consegue aprender. Agora, skills de empatia, skills de cooperação, skills de flexibilidade, isso é muito mais relevante do que a pessoa conhecer regulamentação de MEC ou regulamentação de Bacen, por exemplo. A regulamentação de MEC e Bacen, ela vai estudar, vai aprender. Então, eu acredito muito nisso. E eu oriento muito a formação do meu time a partir dessas competências comportamentais. E, por fim, eu brinco que você tem que construir um ambiente onde você possa ser você mesmo. Essa foto aí sou eu chegando no carnaval 2 anos atrás para trabalhar. E assim, eu sou um cara que fala palavrão pra caralho. Eu conheço o Flávio fora do ambiente profissional e ele é esse cara. Muito então, bacana. Assim, óbvio, brincando aí com a questão do palavrão, né? Nunca com o objetivo de desrespeitar ninguém, porque acho que o respeito está acima de qualquer coisa, mas eu estou passando aperto aqui principalmente trabalhando em casa com meu filho, que tem 2 anos, e eu não posso falar palavrão que ele me corrige já. Mas E só pega o palavrão que a gente pega, né? Que a gente fala, né? Nossa senhora, o ouvido dele é apurado. Então, assim, mas óbvio que isso aí é uma caricatura do que eu quis dizer, né? Mas você precisa construir um ambiente onde as pessoas possam ser elas mesmas. Todo mundo tem dia ruim, todo mundo tem um dia que está mais cansado. E a pessoa precisa ter uma liberdade e um conforto de fazer uma outra coisa. Então, assim, cara, pega uma pessoa que está num dia ruim, está tendo um problema pessoal, está tendo um problema de saúde, talvez, na família, e você cobrar que essa pessoa tenha uma jornada ali de 8 horas com empatia e simpatia com o cliente o tempo inteiro, cara, vai dar errado. Então, assim, proteja essa pessoa nesse momento. Ela talvez tenha que ter ali um tempo para ela. Se a pessoa fica muito presa ali aos papéis que ela precisa de cumprir e esquece de ser ela mesma, o ambiente fica pesado e dificilmente ela vai conseguir ter leveza para poder tratar as relações e leveza para poder ouvir os clientes, né? E aí, por fim, até para poder não
não estender muito aqui o tempo, que já estamos passando, né? O papo tá bom. A mudança de cultura, ela obrigatoriamente passa pela diretoria da empresa. A empresa precisa ser a diretoria da empresa precisa ser o principal sponsor de uma mudança de cultura customer-centric dentro da empresa. Isso não acontece de cima para baixo, isso não acontece de baixo para cima. A empresa precisa comprar essa ideia, porque em algum momento, vou resgatar o exemplo que eu dei lá do Sem Parar. Cara, o risco de exposição financeira que a mudança de processo daquela proposta oferece, existe. Você vai dar crédito para todo mundo no pedido do cara? Isso financeiramente, num primeiro momento, soa como uma loucura. E se você não tiver o apoio da alta direção para poder bancar, patrocinar esse risco, você não vai conseguir fazer grandes mudanças que vão transformar a jornada do cliente. Então, isso precisa ser negociado numa camada de alta direção. Ter um trabalho muito próximo com a equipe de gestão de pessoas da empresa. E aí pode ser RH, gente e gestão. Cada empresa tem um nome ali, né? Mas, assim, você vai ter que cuidar da sua equipe e dos times que tem dentro da empresa. Você vai ter que recrutar muito bem. Então, assim, a área de pessoas dentro da empresa, ela é fundamental nesse processo de transformação e de mudança de cultura. Cultura também não é uma coisa que muda do dia para a noite. Falando que a gente brincou aí da questão do home office, as empresas falando que é transformação digital, não é uma pandemia que faz transformação digital dentro da empresa, não é uma reunião que você faça ali com os principais gestores da empresa e que ao final da reunião a empresa se tornou customer-centric. É um trabalho diário e que exige muito, muito, muito planejamento, mas principalmente muita paciência. Porque você vai falar uma coisa e vai encontrar o obstáculo, aí você vai falar a mesma coisa, vai encontrar o mesmo obstáculo, e aí você vai falar a mesma coisa, e você vai falar a mesma coisa 500 vezes. E quem sabe na 501 você consiga dar um passo nesse processo de transformação, sabe? De fato, é preciso ter muita paciência. Eu acho que é legal a gente tentar tangibilizar essa cultura em alguns aspectos do espaço físico. A gente vê startup fazendo isso muito. O Google aí foi um difusor dessa questão, mas não só pela questão do espaço físico como, vamos falar assim, como enfeite, né? Mas a questão é que você derrubar as paredes, por exemplo, e ter espaços amplos, abertos, isso compartilha senso de cooperação. Nesse curso que eu fiz na semana passada foi muito legal. Uma das mediadoras lá, ela contou de uma experiência que ela teve fazendo uma visita na Dell, lá em São Francisco. E aí eu não vou lembrar a expressão em inglês, mas tem uma questão lá da cultura das paredes manchadas. E aí ela foi perguntar o que era isso. O que é? Todos os diretores ficam com a porta da sala aberta 24 horas por dia. E aí acaba exatamente pelo fato da porta ficar aberta, tem uma mancha clara atrás da porta que representa isso, porque a parede ali não fica, vamos falar assim, não queima a parede, porque a porta está aberta o tempo inteiro, e aí acaba que criou uma mancha. Então, tem muitos aspectos que você consegue tangibilizar essa questão de acesso, de cooperação, de coworking. Então, eu acho que você consegue tangibilizar muito da cultura em aspectos físicos dentro da empresa. E é aquilo que eu falei, né? Precisa de
ser praticado diariamente. Não é uma coisa que uma reunião muda, não é uma coisa que um e-mail do presidente muda. É muito planejamento e muita prática. O dia a dia mesmo que vai levar aí, vai direcionar essas empresas para esse cenário. E aí, até homenageando aí, eu sei que o nosso professor Lúcio aí é flamenguista, eu queria mostrar para vocês um case muito legal do BS2, que eu tive o orgulho de poder contribuir, onde mostra um pouquinho de como que você pode levar empatia na relação com o seu cliente e isso ser uma coisa que marca a vida dos clientes. Bom, eu espero que o áudio seja compartilhado. Tá ouvindo aí, gente? Não, Flávio. Será que você consegue aumentar o áudio aí? Da caixa, do Eu acho que vídeo? Deixa eu dar um stop aqui, eu vou tentar compartilhar de outro jeito, só um minutinho. Tá. Eu acho que vai dar certo. Acho que vou ter que compartilhar ele diretamente. Para um navegador, né? Que aí você compartilha o áudio. Esse case é muito bacana. Eu que sou flamenguista ainda é mais emocionante. Mas é muito legal esse case. Deixa eu ver aqui agora. Acho que agora eu vou conseguir compartilhar. Agora tá. Ok, foi. Legal. O relacionamento do BS2 prioriza o contato com o cliente, a personalização e o diferencial no atendimento. Toda oportunidade que a gente tem de introduzir o cliente na construção, nas melhorias e no nosso hub, a gente aproveita. Eu recebi o contato de um cliente que abriu a conta por causa do patrocínio do Flamengo. O cliente entrou em contato com a gente sugerindo um novo produto para o aplicativo de educação financeira infantil. Ele explicou que a filha dele recebe mesada pela conta que ele criou do BS2 e que ela queria muito um cartão. Nós criamos, então, um cartão de brinquedo para ela, do Flamengo, personalizado com o nome dela para enviar. Entrando em contato com o cliente novamente para pegar algumas informações e conseguir produzir esse cartão, tivemos a ideia de levá-la para entrar no jogo do Flamengo e assistir junto com o pai dela. Então eu liguei para o nosso cliente, Pablo, e contei para ele a novidade, que a Karine iria entrar em campo no jogo do Flamengo e que os dois seriam os nossos convidados para assistir. Ele me contou que ele era cadeirante e que ele não sabia se tinha acessibilidade suficiente para ele poder estar com a filha dele nesse momento que seria tão importante para ela. Mas que de toda forma, a esposa dele, a Jaqueline, poderia acompanhar a Karine. Na hora, a gente já parou tudo e falou que o nosso cliente era ele, que ele tinha que estar lá nesse momento. Junto com o Flamengo, nós conseguimos organizar todo um esquema acessível e o Pablo, então, conseguiu assistir o jogo com a filha e com a esposa dentro do nosso camarote. Foi um dia inesquecível e que eu tenho certeza que vai ficar para sempre na memória dele. Gente, eu queria agradecer primeiramente ao BS2. Hoje eu tive um dia maravilhoso em família, eu, minha esposa, minha filha, nunca tinha vindo ao Maracanã. Ela hoje teve a oportunidade não só de vir, como também entrar em campo com os jogadores. Então eu quero agradecer primeiramente ao BS2 pela oportunidade e dizer que o BS2, assim, os bancos que eu conheço, é o banco que ele trata primeiro a pessoa, depois vai cuidar da sua conta. Então hoje o BS2 cuidou da pessoa, não do cliente. Então obrigado, BS2. Deixa eu voltar aqui. Só para o nosso... Legal. Todo mundo pode começar a torcer pro Flamengo depois dessa, viu, pessoal? Apesar do BS2 não patrocinar mais.
Mas, assim, o mais legal desse case é porque toda essa história só foi possível porque uma pessoa que estava sentada lá, a Raquel, que aparece aí, que estava sentada lá no ponto de contato com o cliente, quando ele ligou para poder sugerir, para poder interagir com a gente. Ele não tinha nenhum problema, ele não tinha nenhuma situação para resolver, ele queria o quê? Ele queria participar da construção do produto do BS2. E nenhum E aí, mas o apesar mais da gente não ter interessante é esse que produto ainda... nenhum momento o foco foi ele, né? Sempre para a filha, né? Tanto é que em nenhum momento ele fala, né, das limitações dele. Ele fala, não, pode ir até minha filha com a minha esposa, né? Ele tira a própria deficiência no sentido, tipo assim, nunca sou eu, mas eu quero ajudar vocês a fazer um produto para crianças. E aí a gente não podia fechar o olho para isso. E a gente sabia que Legal. seria uma experiência fantástica para ele. De alguma forma, o PS2... Então, assim, independente dessa questão de o patrocínio é momentâneo, né? Mas eu tenho certeza que ele e muito provavelmente um círculo extenso de pessoas do entorno dele hoje veem a marca BS2 com outros olhos, muito pela questão da empatia de como que foi essa interação que ele teve essa experiência que ele teve com a marca, né? E aí, gente, como eu disse lá, né, eu sou fã de Fórmula 1, meu maior ídolo é Ayrton Senna, eu gosto muito dessa frase dele, eu uso ela e lembro dela quase que diariamente, né? Se você quer ser bem-sucedido, precisa ter dedicação total. Buscar seu último limite e dar o melhor de si. Então, eu uso essa frase aí sempre para poder encerrar apresentações que eu faço, que a gente sempre tem que acordar tentando se superar, tentando buscar o melhor para a gente, buscar o melhor para a empresa que você está, buscar o melhor para o cliente da empresa que você está. Eu não tenho dúvidas que esse trabalho ele será recompensado no futuro. Beleza? Valeu demais, Flávio. Muito obrigado. Nem parece que passou o tempo que passou, porque, assim, pelo menos eu aproveitei bastante. Acredito que o pessoal foi interagindo aí no chat também, né? Acho que Curtiu. as últimas interações aqui acabou que eu não consegui O ver. pessoal mandou alguns comentários, alguns cases também. E pelo número de pessoas que continuaram, né? A gente teve um pico de 53 pessoas, e aí estamos com 47. Mas eu vou encerrar não, que eu ainda tenho algumas perguntas ainda. O pessoal não mandou. Quem quiser, pessoal, mande perguntas aí no chat, né? Que a gente abre agora um espaço para, né, se não houver problemas aí, para a gente, né, trocar algumas ideias, algumas Fica à dúvidas. vontade. Mas bem bacana, obrigado mesmo, tanto pelo aceite quanto por né, esse conteúdo incrível, né? Não é palestra, tem muita palestra que não tem conteúdo, né? Mas é um conteúdo incrível que vai das origens até case aí sensacional, muito bacana, Flávio. Eu queria botar, né, e aí uma questão